Muito bem, estamos ao vivo com mais uma live hoje, quarta-feira. Estamos aqui para dizer Deus, Ele tem uma promessa para cada um de nós neste dia e Ele quer abençoar a sua vida. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja no coração de cada um. Então vamos aproveitar todos esses minutos, esse momento, para que Deus venha abençoar grandemente o nosso propósito, aquilo que está no nosso coração. E que esta unção, essa graça de Deus, ela venha se transformar numa grande vitória, uma grande bênção na vida de todos que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus. E vamos abrindo o nosso coração para este louvor. Daqui a pouquinho estaremos orando, mas não perca essas bênçãos, permaneça até o final. O nome dele. Uma saída. E vai adorando o Senhor. Soberano Deus e Pai, nós te colocamos diante da Tua presença neste momento. Queremos te agradecer, porque Tu és o dono da vida, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos. Mas Tu sabes o que cada pessoa precisa. E nesse momento que eles também possa ser tocado pelo Teu poder, acrescenta o dom da fé, da esperança, para que eles juntos possam unir a sua fé junto com a nossa e receber algo para a sua vida. Talvez há algo impactante, alguma coisa que jamais eles poderiam por si próprios receber. Mas pela fé nós entramos na Tua presença e cremos que Tu és o Senhor que podes nos ajudar em todos os momentos. Eu oro abençoando cada vida, cada pessoa que vai entrar nessa live, que vai assistir, para que eles também possam ser participantes de toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, vai dando glória a Deus, vai agradecendo a Deus, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
E vai compartilhando esta live. Compartilhe com um amigo, alguém da família, para que o pessoal lá do Instagram também possa entrar. A maioria deles precisa de um compartilhamento. Quando você compartilhe com alguém, aí então abre portas para que eles também possam entrar. Também estamos no YouTube, Milton Vieira, o meu canal no YouTube, e você vai assistir ao vivo também esta live de hoje. Muito obrigado, Senhor. Te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E vamos adorar o Senhor, abrindo a nossa boca, dando glória a Deus, dando aleluias. Enxuga as lágrimas, restaura os
Não sabe, ela tá brincando com perigo. Não sabe, ela tá brincando. Mas não é tudo que o seu negócio precisa. Aleluias. Glória a Deus. É, Senhor. Muitas vezes perdemos o sono e não entendemos. É o teu Espírito Santo te chamando para orar. Glória a Deus. Mais uma vez perdi o sono. E então me levantei. E andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, então entendi que o Espírito Santo me disse assim: Ore mais. mais, ouça mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei. Naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus. E dizer não há mal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. Coração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Ele tem pressa. Olha. Fala nosso coração, Jesus. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me disse assim: ore mais, ouça mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei. Naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, o céu
tempo de buscar a Deus e dizer não há pau. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo, irmão, é tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Muito bem, estamos finalizando esta live, esta parte do louvor de hoje, diante desta live, né? Para dar início à leitura da palavra, né? Então nós temos aí um período de louvor, também uma palavra, a meditação da palavra, e no final nós estamos aí com a oração da família. Então permaneça sobre esta live até o final, porque é muito importante também participar da oração, né? Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no YouTube aí, no meu canal, faça isso. Nós já estamos chegando aí com aproximadamente 100 vídeos que já foi depositado ali no YouTube, né? Então, precisamos dar andamento neste canal. Esse será um canal evangélico, onde você, a hora que quiser, você vai clicar lá no YouTube, o meu Milton Vieira, o meu canal, e você vai ali procurar o vídeo que você gostaria a live que você gostaria de rever, de ouvir, de rever, você vai encontrar ali no YouTube, né? Então se inscreva, é muito importante que você se inscreva, também receba cada vídeo que é postado, ele vai aparecer lá para você poder estar atualizado diante daquilo que estamos colocando no YouTube. Então será muito importante que você procure se inscrever nesse canal. Queremos fazer desse canal um canal de bênção para muitas e muitas pessoas, né? Então esse é o propósito desse canal, abençoar vidas. Então pessoas que estão desanimadas, coisa dessa natureza, eles possam receber uma palavra de ânimo. E mais na frente, quando esse canal estiver mais fortalecido, nós podemos de repente criar uma oração diária, né? A oração da manhã, oração da família, enfim. Então temos muitos projetos, mas só vai depender do crescimento desse canal, né? Você que gostaria de participar na sua Bíblia, na leitura da palavra de hoje, você pode abrir lá no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 1 até o versículo 6, para a meditação de hoje. Temos uma palavra bastante importante para
o nosso entendimento espiritual. Livre do pecado pela graça. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morreremos. Ou porventura ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi e ressuscitou dentre dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado, como ele é o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Amém. Então vamos refletir nesses versículos, né? Glória a Deus. A pergunta é, que a própria palavra está dizendo, né? Que diremos? Permanecemos no pecado para que a graça do pecado abunde seja maior, melhor dizendo, do que as virtudes do Senhor. A palavra responde, de modo nenhum permaneceremos no pecado. Por quê? Se nós morremos para o pecado, quando nós morremos para o pecado? Existem aqui alguns pontos para a nossa reflexão, né? A morte para o pecado aconteceu 2 vezes na nossa vida. Primeiro, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor da nossa vida, a palavra diz que Deus colocou sobre nós o seu Espírito, para que vivemos na graça e permanecemos na graça. Então ali é uma separação entre o bem e o mal, separação do pecado com as virtudes do Espírito. E a segunda morte para o pecado foi no dia do batismo. Todos nós fomos batizados nessa igreja ou naquela igreja, todos nós recebemos um batismo. Mas a Bíblia se refere num batismo por imersão, a água abundante, onde a pessoa fica totalmente embaixo da água. E quando esse instante é uma representação da vida com Cristo. E naquele momento que a pessoa não respira, que a pessoa fica embaixo da água, é claro que ela não pode respirar, está representando a morte para este mundo. E revivendo com Cristo.
Então há uma ligação muito forte, muito poderosa diante dessa ação do batismo. Então, por isso a palavra diz que o batismo precisa ter arrependimento. E nós não condenamos ninguém que é batizado como criança, de forma nenhuma. Mas alertamos que Jesus nos ensinou esse batismo por imersão, porque há uma religação entre a vida e Cristo, a morte e o Espírito. Então, quando nós descemos as águas do batismo, o que acontece? Nós morremos para este mundo, para esta vida velha, e abraçamos Cristo pela nossa fé e temos vida nova. Então a palavra diz que a partir deste momento tudo se faz novo. E esta aliança, essa ligação entre Espírito e Deus, ela simboliza a morte para o pecado e vida para com Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Às vezes, mas a pessoa falou em batismo, estou fugindo, não estou mais aí, não está mais aí quem falou, coisa dessa natureza. Quero dizer para você, o batismo é uma aliança com Deus. É o símbolo da morte para o mundo, para as coisas velhas, para a vida velha, e o início de uma ligação com Cristo, com Deus. Então nós temos algum requisito que precisamos cumprir nesta vida. E precisamos fazer. Então a palavra diz que se nós, que antes vivia no pecado, e depois que conhecemos Deus, precisamos andar em novidade de vida, não permanecer no pecado. Novidade de vida, o que é novidade de vida? É cada dia mudar em alguma coisa. Cada dia melhorar em algumas coisas. Então nós vimos que muitas vezes nós fizemos tanto projeto e não alcançamos nenhum. Glória a Deus. Mas quando nós projetamos, é Deus que vai realizar. Glória a Deus. Então, nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, a partir dali tudo se fez novo. Houve mudança, precisa acontecer mudança. Aquele que era brigão não pode mais ser brigão. Aquele que falava palavrão vai ter que abandonar o palavrão. Aquele que gostava, tinha por hábito fazer alguma coisa errada, precisa abandonar. Por quê? Novidade de vida é ir acertando, é ir melhorando. Não é ir piorando. Glória a Deus. Então é esse o recado do Senhor. Fizemos essa ligação com Cristo, né? Então, começamos a andar em novidade de vida, mudando as coisas na nossa vida. A palavra diz que se fomos mortos em Cristo, pela sua morte, quer dizer, quando Jesus morreu, ele nos resgatou do pecado, nos deu vida espiritual. E nós que aceitamos esta vida espiritual, então começamos um processo para a vida eterna. Então é bastante interessante nós analisar. O que está em jogo? Duas coisas. A nossa salvação e o nosso velho homem.
Quando nós deixamos que as coisas como nós queríamos, como nós queremos, caminhar do jeito que elas querem, nós estamos se afastando de Deus e se separando da salvação. Mas quando nós unimos a nossa fé e perseveramos na presença do Senhor, buscando a salvação, nós vamos ver que todas as coisas elas vão mudar de lugar. Tudo vai mudar. Porque esse é o projeto e o propósito de Deus. Então essa aliança de vida e morte com Jesus é um direito de ser salvo e morar no céu. Se morremos com eles, quer dizer, morremos para o mundo. Jesus também morreu para o mundo. Nós vimos que Jesus morreu quando foi crucificado, mas ele ressuscitou para nos dar nova vida. Então, nós morremos quando? Quando nós descemos a água do batismo. E quando nós levantamos dali, nós levantamos em vida nova. Fizemos uma aliança com o Pai. Qual é o nosso dever e por que devemos ser batizados? Por dois motivos. Primeiro é para ter vida nova, aliança com Deus, cumprindo o propósito de Deus. E segundo propósito, tão grande como esse, é para testemunhar para todos que nós estamos em novidade de vida. Então, entramos numa igreja, um membro de uma igreja só é considerado membro quando? Quando ele for batizado. Ninguém é membro de igreja nenhuma se ele não passar pelo batismo. Então ele ingressa como filho de Deus, sendo membro daquela igreja, irmãos em Cristo com aquelas pessoas que estão ali. Então ele forma uma irmandade em Cristo. Mas quando? Depois do batismo. Então ali ele entra como membro, como família, como alguém que representa aquela causa. Então por isso Jesus deixou duas ordenâncias muito claras: o batismo e a Santa Ceia. Duas alianças com Deus. Então quando nós morremos para o mundo através da confissão de fé e descemos as águas do batismo, seja lá na igreja que for, nós estamos confirmando a nossa fé em Cristo através deste ato. E quando nós saímos dali, nós testemunhamos para todos que nós somos filhos de Deus. Então, podemos ir nessa igreja, naquela igreja, na igreja que for. A aliança principal que eles vão querer saber se for batizado. Então, este é um passo muito importante na nossa vida. Então, como eu já falei, Jesus deixou duas grandes alianças para se cumprir. Depois da aceitação. Ninguém vai chegar a Deus sem aceitar Ele. Então nós servimos, muitas vezes pensamos que estamos servindo a Deus e não estamos. Porque essa aceitação ela é individual e é necessário que todos façam. Ah, mas eu nasci naquela igreja, eu nasci filho de pastor, eu nasci filho do líder religioso, eu nasci dentro da igreja. Mesmo assim, é necessário
que ele aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Até ele aceitar, ele não é filho de Deus. Se confessar com a tua boca os teus pecados e declarar que Jesus é o teu Senhor, será salvo, diz a tua Bíblia. Diz a Bíblia. Então é isso que nós precisamos entender. Confessar com a nossa boca o quê? Que eu sou de Deus? Não, muito mais que isso. Que Jesus é o meu Senhor, é o meu Rei, é o meu tudo. Né? Então, foi para isso que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Para que nós pudéssemos acreditar que ele era Deus. Então, só a ressurreição que nos garantiu a vitória. Então, nós precisamos abraçar esta causa. Né? Então, a palavra está dizendo, gostaria que a pastora repetisse lá o versículo 4 e 5, para nós entrar no entendimento da mensagem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, e pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós vimos que assim como nós morremos com Cristo, quer dizer, Jesus morreu, desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia. Nós, pelo batismo, é um simbolismo da morte de Cristo. Então, se nós não descer completamente dentro da água, o que vai acontecer? Nós estamos respirando. Como nós vamos representar que morremos, o que houve falta de respiração, se nós não estamos cobertos pela água? Não tem lógica. Então é necessário, para que represente a morte, que seja coberto completamente todo o seu corpo e principalmente a cabeça. Porque nós prendemos a respiração, ficamos um período de tempo sem respirar, que não é um longo tempo, mas é apenas simbólico, para representar a morte e a ressurreição de Cristo. Quando nós levantamos dali, é simbolizando Jesus levantando da sepultura quando ele ressuscitou. Então, se nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, e dali para frente andamos em novidade de vida. É o que diz a palavra. Então, muitas pessoas não dão importância a esses pequenos detalhes. Eu fui para uma igreja, alguém me convidou, fui lá, é muito bom, gostei muito, mas não houve nada de diferente, nada de mudança. Por quê? A pessoa não fez nada para mudar. Então é necessário que nós acordamos para essa realidade. Estamos aqui neste mundo e não sabemos quanto tempo vamos ficar. Mas é necessário que nós despertamos para esta realidade, que a hora ela pode vir a qualquer momento. Será que estamos preparados? Olha, foi falado tanto, foi avisado tanto.
Mas será que foi tomada a decisão? Será que foi cumprida a decisão? Muitas vezes não. Né? Muitas vezes não. Mas é necessário que se cumpra aquilo que é prometido por Deus. E o mais Ele fará. Então, a palavra diz que não vai vir provação maior do que nós podemos suportar, não vai vir tentação maior do que o homem não pode suportar, não vai vir aflição maior que a pessoa não pode suportar, porque quando chega no limite, Deus entra em ação e não permite que morremos na batalha. Então, a batalha é do Senhor. Então, por isso, quando nós estiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ver que vai dar tudo certo. Tá? Então, muitas vezes nós pedimos para Deus nos abençoar. Pedimos que Deus faça alguma coisa por nós. Ele sempre tem feito. Mas será que nós agradecemos? Será que nós fizemos algo por merecer ou coisa dessa natureza? Precisamos pensar nisso, né? Será que estamos fazendo aquilo que realmente agrada a Deus? Ou apenas estamos, né, desfrutando do que está vindo, do que estamos recebendo de Deus? E a palavra diz que Jesus doou até a sua última gota de sangue em resgate de cada um de nós. Por quê? Para nós entender um pouquinho melhor, a palavra diz que o diabo sempre vai nos acusar. Todos os dias vai ter uma acusação contra nós. Assim como Satanás acusava Jó e os demais, ele está acusando cada um de nós. Ele chega à presença de Deus e diz: olha, tá vendo? Fulano lá errou nisso. Como é que tu estás abençoando ele? Ele está pedindo tal bênção. Porque Satanás não lê o pensamento de ninguém, não se engane nisso. Ah, mas ele leu o pensamento. Não. Satanás copeia e pega as palavras que foi falado. Quando você fala um palavrão ou uma maldição, coisa dessa natureza, ele vai usar aquela palavra que foi falada. Não que ele criou essa palavra. Foi alguém que falou. E quando fala, ele se apodera e faz, né? Então, ele chega na presença de Deus e diz: olha, Deus, fulano está pedindo uma casa. Tu vai dar uma casa para ele? Está pedindo um carro, tu vai dar um carro para ele? Olha a situação dele ou dela. Está errando nisso, naquele outro, né? Ele vai apontando os acontecimentos. E Deus, por ser justo, fiel e justo, ele não pode nos abençoar. Porque ele é justiça. E se a pessoa está fazendo errado, como é que Deus pode abençoar? Porque existe Satanás para nos acusar. E a palavra diz que Jesus ele veio para destruir as obras de Satanás. Como e quando isso acontece? Quando nós se apegamos à palavra dele, à promessa de Deus, e renunciamos àquilo que nós queríamos fazer. Quero jogar uma pedra, uma bomba lá na casa do vizinho. Projeto humano. Mas daí Deus diz: não, não faz isso. Pela ordem divina, não pode fazer isso. Então eu recuo, não vou fazer isso, porque Deus disse que não é para fazer. Então é uma vitória diante das coisas de Deus. E Satanás perdeu, porque ele queria que fizesse. Então foi essa balança que Jesus colocou diante dos homens. E nós só vamos ter
aquela aliança forte, aquela comunhão com Deus, quando nós começar a entender isso aqui, eu não devo fazer. Por quê? Vai matar meu irmão, meu vizinho, meus parentes? Não. Porque eu temo a Deus. Não tenho medo dele, mas eu temo a Deus. Eu vou entristecer a Deus. Deus não vai se agradar do que eu estou fazendo. Então eu deixo de fazer a maldade por temor a Deus. Esse é o caminho que Jesus lançou para cada um de nós. Mas eu queria fazer determinada coisa por minha própria vontade. Eu sei que não vai agradar a Deus, também não vai agradar o homem, mas eu quero assim. Mas se nós parar para pensar, será que isso aí vai trazer algum resultado? Não. Vamos buscar a presença de Deus. Deus, eu quero fazer isso. Tá certo? Vai vir uma resposta de Deus que não, uma resposta correta. Quantas coisas que nós precisamos pedir a Deus. Deus vai dar para fazer, vai acontecer no teu querer. E daqui a pouco vem a resposta e nós sentimos no nosso coração. Por quê? O Espírito de Deus habita em nós. E nós passamos a perceber claramente o que devemos e o que não devemos fazer. Porque é Ele que se manifesta na nossa vida. Então, esse foi o recado de Deus. Vou colocar o meu Espírito dentro do homem. E quando for preciso, ele vai se manifestar para que o homem saiba o que é de agrado de Deus e o que não é. Então essa comunhão começou quando? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Ele passa a habitar dentro de nós, no Espírito de Deus. E ele começa a trabalhar na nossa vida. Nós vimos que a palavra diz assim, ó, o Espírito Santo é o quê? É o Consolador. Quando estamos tristes, angustiados, ele está ali para nos consolar. Com a perca de alguém, muitas vezes pressentimos que algo ruim vai acontecer, coisa dessa natureza. Então ele está aí para nos ajudar naquele momento. Mas também ele é o nosso ajudador nos momentos difíceis. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não consigo dar um passo para frente. Então ele está ali para nos auxiliar nesse momento. Ele é o que traga o recado de Deus. Muitas vezes nós precisamos dar ouvido. Existem vozes que falam no nosso ouvido, né? E muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. O Espírito de Deus clamando, não faça tal coisa, não vai. E assim por diante, né? Mas nós não se importamos, não damos ouvido, porque nós não vimos, nós somos muito do ver e ouvir. Então, quando nós vimos, aí nós acreditamos. Né? Mas a palavra diz assim, bem-aventurado o homem que não precisa ver, mas crê. Deus. Que Deus existe. Então é isso que nós precisamos entender. A nossa fé está ligada em Jesus Cristo. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos separou e Ele também nos perdoou para que pudéssemos andar com Ele. Né? Então, pela nossa própria vontade, nós nunca ia ter força e nem poderia se aproximar de Deus. Nós vimos lá quando Moisés chegou naquela sarça que estava queimando. Moisés cuidando de um rebanho de ovelha, mas ali era ovelha de verdade, ovelha, né?
e de repente ele olha e vê pé de sarça. Não sei o que é aquela sarça, mas a Bíblia diz que era um pé de sarça. E esse pé pegou fogo e queimava, e queimava, e queimava por longas horas e não se consumia uma folha sequer. Aí Moisés diz, não, mas tem alguma coisa diferente ali. Eu preciso saber. Eu vou lá pertinho, ver o que está acontecendo. Quem está botando fogo? Por que está botando fogo? Por que não queima? E quando Moisés se aproxima daquela sarça, uma voz falou com ele. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Então nós vimos que foi necessário que Moisés, se organizasse espiritualmente falando, para que pudesse se aproximar daquela sarça. Senão ele morreria. Se ele desobedecia, ele morreria ali. Mas ele obedeceu. Então ele viu, contemplou aquela sarça de perto. Era o poder de Deus se manifestando para falar com ele. Muitas vezes nós não vimos este fogo, mas está aí a presença de Deus na nossa vida, na nossa frente. E daí, nós percebemos que algo aconteceu, que algo está para acontecer. Sentimos essa presença. Mas daí nós fugimos, não estou nem aí para isso. E perdemos a benção. Nós vimos quando Samuel foi chamado para exercer o sacerdócio, Deus era para falar com Eli, que era o sacerdote, Deus chama Samuel, que era um guri que estava lá, sendo criado por Samuel, por Eli. Deus, na calada da noite, chama 3 vezes, 4 vezes por Samuel. E Samuel vai à presença de Eli e diz, Eli, você me chamou, Senhor? Estou aqui. Ele diz, não, eu não te chamei. Mas ele ouviu a voz, o chamado. Voltou lá e ele disse, não, eu não te chamei. Na próxima vez ele voltou lá e ele disse, olha, vai, te deita, e quando essa voz te chamar de novo, diga para essa voz, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Então, a voz voltou a chamar e Samuel disse, eis-me aqui, Senhor, estou aqui na tua presença. E a voz falou e colocou ele no lugar de um grande profeta. Ungiu ele para ser um grande profeta. Mas se ele não tivesse dado ouvido para a voz, não, deixa ele dormir e eu também vou dormir, essa voz não ia chamar novamente. Mas ele deu ouvido, ele foi fiel ao seu Senhor, que era Eli. Se apresentou. Então nós precisamos estar em alerta, atento, porque às vezes há uma manifestação ao nosso redor e nós deixamos passar desapercebido. E daí perdemos a bênção. Então, fugir do pecado é um dever nosso. Não é uma virtude, é um dever nosso. Abandonar o pecado, fugir dele, é um dever nosso. Estar sempre em alerta contra o pecado. Porque a maravilhosa glória de Deus quer se manifestar na nossa vida. Mas como que ela vai se manifestar se nós não renunciamos à vida velha? E daí precisamos andar em novidade de vida.
E as pessoas vão começar a perceber essa novidade de vida. E vão começar a nos criticar, nos chamar nomes que antes nós não conhecíamos, ou não era conhecido. Mas isso é por quê? Porque andamos em novidade de vida, mudança. E é necessário que isso aconteça. Porque quando nós terminar a nossa caminhada, nós vamos receber a nossa coroa. E ela é muito, muito grandiosa. É a certeza de morar com Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Eu deixo essa palavra. Eu gostaria que você refletisse. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6, né? Para a nossa meditação. E vamos ouvir um trechinho de um louvor para nós orar em seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Santo Jesus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Glória. Fiz tudo errado. Eu que era Aleluia. lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Glória. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aleluia. Glória a Deus. Deus, hoje eu descobri. Sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração.
Muito bem, vamos orar nesse momento. Você que já preparou seu coração, seu alvo da oração, seja um familiar, seja um marido, esposa. Você que vai interceder por alguém, una a sua fé com a minha, a sua oração, e nós vamos interceder por cada vida, por cada pessoa. Você que vai apresentar na presença de Deus uma causa talvez impossível, até que você considera perdida, apresente diante de Deus. Mas crê no que você está pedindo. Crê. Então existe projeto, existe propósito que nós só recebemos quando acreditamos. Porque esse próprio hino fala, ajuda-me Deus. Ele quer nos ajudar. Não me deixa sozinho, porque eu não vou vencer. Mas contigo eu serei mais que vencedor. Pai, no nome de Jesus, apresentamos cada vida na Tua presença. Sabemos que o Teu Espírito, Ele está à disposição de cada um. Entra sobre a vida daquele que está acreditando, que tem fé, aquele que está te buscando. Entra sobre a vida desta pessoa. Não importa onde quer que ela esteja. E faz aquilo que é a vontade do Senhor. Deus, aquele que está doente, enfermo, talvez numa cama, na sua casa, talvez na cama num hospital. Deus levanta novamente com saúde e repreende toda doença, toda enfermidade, tudo que vem para roubar a paz, a alegria, a saúde. Aquela pessoa que está triste, não consegue se alegrar com nada. Aquele que está angustiado, preocupado, perdeu o sono, não tem mais sono durante a noite. Entra sobre a vida desta pessoa. Espírito Santo, e faz a tua obra. Aquieta o coração, aquieta a alma desta pessoa para que ela possa crer no seu milagre. Ela possa acreditar que ainda há esperança. E tudo que veio para roubar essa esperança seja desfeito no teu poder. Deus começa a trabalhar na vida de cada um. Tu conhece e sabe a forma e o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, alcança este homem, alcança esta mulher que talvez já perdeu as esperanças, talvez já perdeu até a vontade de viver. Mas sabemos que todas as coisas estão sobre o teu controle e nada foge dele. Por isso eu te peço, não permita que Satanás entre sobre a vida desses irmãos. Assim como Jesus orou por seus discípulos, estarei nesse momento intercedendo por todas essas pessoas. Não permita que eles venham a fracassar e nem perecer no caminho. Mas que eles possam ser um. Assim como eu e tu, disse Jesus. Somos um só. Assim eles comigo também serão um só. E nesta mesma fé, nesta mesma esperança, cada pessoa, cada vida vem alcançar a sua bênção. Vem alcançar o seu milagre. E tudo que for preciso, meu Deus, muda na vida de cada um deles. Muda sobre o propósito,
tudo que esta pessoa tem pedido, ou até mesmo colocado como propósito. Mas se não estar diante da tua vontade, meu Deus, que tu venha mudar, para que se cumpra a tua vontade sobre a vida de cada um. Lá no leito do hospital, meu Deus, que esta família representa esta pessoa que está doente, possa reconhecer que tu és o Senhor sobre todas as coisas. E que eles venham, meu Deus, ser sensível à tua palavra. E que haja mudança de vida, de comportamento, para que a tua bênção permaneça sobre a vida de cada um. Eu oro crendo, meu Deus, que esta palavra ela possa entrar no coração de cada pessoa que tem fé e acredita. E fazer mudança, fazer transformação na vida dessas pessoas, para que eles possam alcançar a sua bênção. Em nome de Jesus, nós profetizamos que o inimigo não entre nesta causa, não entre sobre a vida, e nem nos negócios, nem no trabalho, mas que o poder de Deus permaneça para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus você pode glorificar a Deus, dar glória a Deus, agradecer, porque Deus, Ele continua sendo Deus, né? Eu deixo essa palavra de hoje e convido você para sexta-feira, quando estaremos aqui, às 20h30. Eu aguardo você e também que você possa chamar outras pessoas, por alguém da sua família, por amigo, parente. Acredita, Deus vai alcançar essas pessoas. Se você pediu com fé, unindo a sua fé junto com a minha, vai acontecer o milagre. Porque a palavra não vai voltar vazia, e ela diz que tudo que pedir com fé, crendo recebereis. Então essa fé não é só para mim, é para cada um de nós. E com essa fé, vamos alcançar também os nossos familiares e aqueles que nós amamos. Que Deus o abençoe. Até sexta-feira, quando estaremos aqui novamente. 20h30.